E já é comum nesse segundo semestre, com o fim das chuvas e a aproximação do BR-Obró, o aumento de focos de incêndio, uma prática criminosa que traz prejuízos a toda a sociedade. A partir de hoje, você vai conferir aqui no Notícia de Picos o Boletim das Queimadas, onde nós estaremos semanalmente atualizando os números de incêndios atendidos pelo 4º Grupamento de Bombeiros Militares de Picos. E quem vai trazer esses dados para a gente é o nosso repórter Carmo Neto, que já está aqui no estúdio e que durante uma boa parte da tarde de hoje o Carmo fez esse levantamento junto ao Corpo de Bombeiros de Picos, fez esses comparativos de aumentos, esse mesmo período no ano passado, quantas ocorrências foram registradas e agora neste ano esse número já vai em quantos % e principalmente como denunciar, porque essa prática é uma prática criminosa. Boa noite, Carmo, seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos. Muito boa noite para você, Júlia, mais uma vez boa noite a todos. Olha, os números já são alarmantes, mas de acordo com especialistas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a expectativa é que a partir de agora esses números aumentem cada vez mais e por isso a gente vai trazer agora semanalmente esse painel das queimadas para atualizar e trazer esse alerta também para toda a sociedade, Júlia. E a gente vai conferir essas informações aqui no nosso telão, esse é o nosso monitor das queimadas. Carmo, e agora a gente vai ter primeiro os dados do ano passado, né? Isso, primeiro a gente vai relembrar como que estava o panorama no que se refere ao número de focos de incêndios e queimadas aqui em Picos no ano passado. Olha, em todo 2023, o município de Picos registrou um total de 502 focos de incêndios e queimadas. Esses incêndios e queimadas foram registrados, em sua maioria, no segundo semestre do ano, que compreendeu 92% das ocorrências de queimadas em todo o ano, que reitera isso que você antecipou, Júlia, sobre o aumento da incidência desses casos a partir do mês de julho até agosto, setembro, outubro, que são os meses em que as temperaturas sobem e a umidade do ar baixa, o que acaba criando um cenário perfeito para esse aumento no número de queimadas e incêndios. A gente vai conferir agora como que já está a situação neste ano de 2024. Até a data de hoje, já foram registrados 71 focos de incêndios e queimadas aqui em Picos. Somente no primeiro semestre deste ano, que foi até o mês de junho, foram registrados 46 incêndios. Os 5 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, registraram 10 focos de incêndios. Já o mês de junho mais que triplicou. Foram registrados 36 casos de queimadas aqui no município de Picos, o que mostra esse aumento exponencial, esse grande aumento no mês de junho, Júlia. Carmo, dá a impressão de que ano passado, no primeiro semestre, tiveram menos focos de incêndio do que neste ano de 2024. E uma possível explicação para isso deve ter sido o fato do período chuvoso mais curto que nós tivemos esse ano, né? Como a gente costuma popularmente falar, né? Nós não tivemos um bom inverno, um inverno chuvoso neste ano de 2024. As chuvas foram poucas e logo a vegetação já começou a ficar seca. E essa vegetação, ela propicia muito, porque o fogo ele se espalha com muita facilidade. E agora, Júlia, olha, esse aumento também pode ser explicado, de acordo com climatologistas, por conta de que neste ano, devido ao fenômeno El Niño, a nossa região, o semiárido, tem registrado cada vez mais altas temperaturas. E olha esse dado, que preocupante, somente no segundo semestre deste ano foram registrados 25 focos de incêndios e queimadas aqui em Picos. E se a gente observar bem, o segundo semestre desse ano é compreendido por apenas 21 dias. Então foram 25 focos de incêndios e queimadas em apenas 21 dias. E como a gente antecipou lá no início, a perspectiva é de que esses números aumentem ainda mais a partir de agora, o que traz um alerta preocupante, não é, Júlia? E a nossa próxima cartela traz os dados comparativos por meses, né, Carmo? Isso, olha, comparando 2023 com 2024, a gente vê que apenas no mês de janeiro houve uma redução. Janeiro de 2023 registrou 3 focos de incêndios e queimadas e janeiro desse ano registrou apenas 2, mas todos os outros meses foram meses de aumento, especialmente o mês de junho, em que o número de incêndios subiu de 25 para 36, e o mês de maio, que o número de incêndios subiu de 3 para 8.
E quando a gente observa o mês de julho, no ano passado foram 75 casos de incêndios e queimadas. Já neste mês de julho, foram, como eu disse anteriormente, 25 casos em apenas 21 dias, Júlia. Então a gente percebe que nesse mês de junho, né, houve uma diferença em relação ao ano passado. O ano passado teve mais. Não, no caso, o mês de julho, né, o mês vigente, que durante todo o mês de julho foram 75 e agora no mês de julho nós estamos já na penúltima semana do mês e até o momento foram 25. Um número alarmante, mas se comparado com o ano passado, um número ainda mais baixo, né, Carlos? Isso, esse número pode crescer até o final do mês. E a gente vai continuar monitorando e acompanhando e lá no final do mês a gente traz esse balanço mais preciso sobre essa comparação mais exata no que se refere a esse mês de julho, mas a expectativa, claro, é de um número exorbitante. E como sempre é frisado pelas autoridades, incêndios são uma prática criminosa, né? Crime e prejudica toda a sociedade, prejudica as pessoas, prejudica o meio ambiente, corre o risco de matar animais silvestres, como foi um caso de um incêndio que a gente viu já neste ano, lá na Avenida Severo Eulálio, e após o incêndio a população encontrou várias cobras queimadas, né? Várias cobras que foram mortas por conta do fogo. E a população ela tem que colaborar denunciando também, né, Carmo? Isso, os incêndios causam diversos tipos de prejuízos, como você disse, exterminam a flora, a fauna, causam prejuízos para toda a biodiversidade que existe naquela área que é incendiada, que é queimada e prejudica especialmente as pessoas, especialmente aquelas, Júlia, que são mais vulneráveis, como idosos, crianças ou pessoas com algum tipo de doença. E por isso a gente vai trazer esse alerta sobre os números para denúncias em casos de incêndios e queimadas. É importante essa informação porque muitas vezes as pessoas não sabem a quem recorrer nesses casos, mas o Corpo de Bombeiros aqui de Picos disponibiliza o número 193 para receber essas denúncias de incêndios e queimadas. Existe também o número da Defesa Civil no 199, existe também o número da Polícia Militar, que é o 190. Além disso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente disponibiliza esse contato que está aparecendo aí na tela, o 86-99421-6693, que é a central de atendimento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente para esses casos de queimadas e incêndios. Além disso, a equipe de serviço do 4º Batalhão do Grupamento dos Bombeiros Militares aqui de Picos também disponibiliza esse outro contato para denúncias e eles reforçam, inclusive, que caso as pessoas chamem inicialmente o 193 e não obtiverem retorno, acionem esse contato que é o 86-99429-7268. E além disso, existe esse último contato que é a linha verde da Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Picos, que está disponibilizando esse contato, o 89-99928-8769. É importante reforçar esse alerta que em casos de incêndios e queimadas, as pessoas não hesitem em denunciar as autoridades competentes, que são esses órgãos que a gente acabou de mencionar, Júlia. E a gente reforça que nós estamos numa época em que é perceptível que está ventando bastante, né, Carmo? Venta muito. Então, a vegetação que já está seca, a umidade que está um pouco mais baixa e o vento que acaba espalhando as labaredas de fogo acabam criando o cenário ideal para que qualquer incêndio, por pouco que seja, às vezes a pessoa ateia fogo num lixo e esse fogo acaba se espalhando e causando aí grandes proporções. E como a gente já falou aqui, traz prejuízos para a sociedade, principalmente para aquelas pessoas que possuem ali uma certa fragilidade, como o Carmo disse, idosos, crianças, pessoas que possuem doenças respiratórias, o meio ambiente, a fauna, a flora, e sem contar o risco, Carmo, de atingir uma pessoa, de uma pessoa ter a residência queimada, de atingir a fiação elétrica, de acabar danificando a internet, acabando ali com a internet daquele local. Então é necessário ter muito cuidado com relação a focos de incêndio, porque a maioria deles, Carmo, são incêndios criminosos, né? Não são acidentes. Isso, são causados pela ação humana.